gente vai dar continuidade às conversas que estamos gravando com o professor Carlos Minaio, essas histórias de vida. E a ideia é conversar hoje sobre um momento muito difícil da vida do Minaio e que a gente não tinha conversado nas gravações até então, né? A sua via crucis naquele período, né? E a gente tem aqui algumas pessoas que acompanharam mais de perto, a Cecília, né? Que pode contar muito especialmente como é que foi esse seu período no hospital, o Jorge, que ajudou aqui a gente que estava fora, mais distante, pudesse ter informações também. E tem histórias para contar aí, né? Eu queria apenas iniciar. Acontece como 40 dias, passei em coma, eu não posso saber o que aconteceu. Convidei a Cecília, não? Para que ela colaborasse, não? E contando porque ela foi que viveu o problema fundamentalmente, porque eu estava fora do ar. Então, vou dizer, no 8 de setembro de 2009, eu estava indo para Fiocruz, com as mãos ocupadas, cheias de livros, e aí tropecei na garagem e caí, bati com a cabeça, pensei que era uma coisa passageira, não? E aí subi, voltei para casa, e aí Cecília já começa a entrar na jogada de como procedeu. Veja, uma coisa que é importante saber, que a gente brinca muito com o Carlos, é que ele não olha para baixo. Ele anda só assim, olhando para frente. O que tiver no caminho, ele vai tropeçando. E assim, lá isso foi na garagem, o que aconteceu, e na garagem tinha uma saliênciazinha que separava as baias dos carros. E ele, assim, nervoso, porque acho que estava atrasado, alguma coisa assim, ele vai vai ultrapassa essa baia como se ela não existisse. Então, ele tropeçou nela e caiu da altura, né? E aí subiu. Eu tenho uma filha que é promotora de justiça, ela estava trabalhando em Angra dos Reis, então ela estava também muito preocupada de sair, mas quando viu que o pai caiu, ela atrasou um pouco a ida. Mas nós fomos para o quarto, eu falei, Carlos, vamos para o médico logo e tal. Ele disse, não, porque não feriu nada, entendeu? Foi alguma coisa assim que foi de dentro mesmo. Então, essa minha filha, Cristiana, falou, papai, vamos, nós te levamos. Não precisa não, não precisa não. Mas eu estava com um sentimento assim, muito negativo, eu estava preocupada com aquilo. Então, eu também, que deveria ter saído para ir para a Fiocruz, eu fiquei em casa, ele deitado, falei, pelo menos fica deitado um pouco para se recuperar, e eu deitada do lado de cá. De repente, eu vejo ele fazendo o seguinte gesto, pegando a mão assim e arranhando nos dentes. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Daí a pouco, ele começou a ter convulsões. Eu fiquei agoniada, né? Obviamente, liguei para amigos, liguei para o PECO, na Fiocruz, para me ajudar, para eles mandarem com urgência da Fio Saúde, mandarem uma ambulância. E ele, enquanto isso, mexia com as pernas, com os braços,
uma coisa assim, aí já saiu do ar. Então, a ambulância chegou, medicou, os médicos o medicaram ainda em casa, de tal forma que aquelas convulsões pararam naquele momento e nós fomos para o hospital. No hospital, ele fez a tomografia para ver o que teria acontecido. E aí o médico tinha um neurologista muito bom lá ou seja, ele foi atendido com muita rapidez. E o neurologista falou: olha, você não vai precisar de fazer nenhuma cirurgia. Teve um traumatismo, está sangrando, por isso que você teve a convulsão, né? Mas você vai ter que ficar internado. E o seu problema não é exatamente o traumatismo, são as consequências que esse traumatismo pode trazer para você. E, dito e feito, ele foi internado, foi colocado em coma induzido, né? Ele passou 40 dias em coma induzido e, nesses 40 dias, ele teve, como é que fala, infecção pulmonar nos 2 pulmões, todos tomados, venceu essa infecção. Aí a infecção passou para os rins, ele teve uma infecção renal terrível, uma tal de, até eu guardei o nome, eu não gosto muito nem de falar o nome de doença, mas esse eu guardei, Cinetobacter, que era uma bactéria, assim, dizem que era das mais agressivas que existem para essa área de rins, e os rins dele começaram a falhar, ele teve que fazer hemodiálise constante por uma semana inteira. E os médicos disseram assim, tem 2 antibióticos que podem diminuir que podem, né, tirar essa infecção renal. Só que os 2 provocam insuficiência. E aí era rezar, né, e pedir a Deus para que tudo pudesse acontecer da melhor forma possível. Ele fez tomou um dos antibióticos, esse antibiótico fez um bom efeito, ele fez a hemodiálise durante uma semana, e quando acabou, os rins não tinham nenhuma cicatriz, nenhuma sequela, e tinha também vencido a questão pulmonar. Mas ele estava, durante esse tempo, por exemplo, o tempo que ele ficou com essa infecção de rins, eles deram muito soro para ele. Ele ficou, acho que Jorge viu, quando ele pesava mais de 200 quilos. Você lembra disso, Jorge? Não sei se você ouviu nessa ocasião. Lembro, quando ele estava com a insuficiência renal, né? Pois é. Estava com insuficiência renal. O rim não estava funcionando. E aí não filtrava, ficou inchado. Inchado? Mas era um inchado assim, era enorme, porque já é grande, né? Esse ano foi o momento mais crítico, né? Foi. Que o pessoal... Que se ele não voltasse o rim... momentos. Foi Não, para mim foi. Você teve do pulmão, momentos. Né? Do pulmão e essa dos rins. Quer dizer, que tudo era consequência, era questão mais hospitalar e tudo, né? E ele lá deitado, o que a gente fazia? A minha filha, meu genro, que estava na Espanha, estava fazendo doutorado lá, eu comuniquei com ela e falei, olha, ele está sendo tratado e tal, mas vocês imaginam, né, para uma filha falar isso. No dia seguinte, ela pegou o avião lá, eles voltaram para cá e ficaram, até ele ficar bom,
E foi muito importante, porque ela e ele, meu genro, foram fundamentais em todo esse processo. Quer dizer, nesses 40 dias, ele não viu nada, não sabe de nada, e a gente que sofria. Ali no Copador do Rio de Janeiro, e o Copador tinha uma parte, que eu não sei se continua assim, porque eles fizeram uma UTI nova, e essa UTI onde ele ficou era uma parte mais antiga, que era ótima, porque nós podíamos ficar com ele, quer dizer, uma pessoa de cada vez, nós podíamos ficar com ele de 1 da tarde às 7 da noite. Então, para quem está em UTI, é bastante tempo, né? E a gente passava, falava, os amigos iam, visitavam, muita gente da Fiocruz passou lá, muita gente fora da Fiocruz também passou, mas ele não deu pé de nada. Até que foram vencidas essas questões das duas infecções piores, né? E que, um detalhe, eles davam um boletim médico todo dia, mais ou menos 9 horas da manhã. Né? E todo dia a gente ficava esperando o boletim. O boletim era assim, continua grave e estável. Continua grave e estável. Já era de lei, quase que a gente já nem precisava ouvir. Até que um dia, acho que uma moça que era novata lá, nessa parte da UTI, ligou e falou assim, o estado dele é muito grave. Gente, isso acendeu uma luz, eu reuni a família toda, família, quer dizer, as filhas e os genros, né? E falei, o que fazemos? A minha ideia é a gente ver um médico de fora que possa dar uma segunda opinião, que possa fazer alguma coisa. E nós temos no Rio, o médico é assim, que na hora das dificuldades, a gente só vai na hora da dificuldade. E a gente chamou esse médico, ele fez um levantamento para nós, conversou com todos os médicos que estavam assistindo ele e nos reuniu também no próprio hospital e falou conosco assim, olha, realmente o caso dele é muito grave. Um pouco assim, você só vai por milagre. Mas tudo o que é preciso fazer está sendo feito pelo hospital que está cuidando dele. Isso para nós foi muito importante, porque tinha amigos, inclusive amigos assim, com um pouco mais de grana, que ligavam para a gente, olha, tem o doutor fulano de tal, tem o doutor fulano de tal, vocês me querem chamar? Quer dizer, a gente, numa hora dessa, a gente gasta tudo que tem, mas a gente acompanhava dia por dia o que os médicos faziam e falavam conosco. Então, a gente não tinha dúvida de que ele estava sendo bem cuidado e com os cuidados necessários. Então, o fato desse médico quer dizer, ele não nos acalmou, porque continuou falando que estava muito grave. Só que aquela pessoa que ligou para nós falando que estava muito grave, não falou novidade nenhuma. Era a continuidade do muito grave que ele estava, entendeu? Só que para nós aquilo soou como uma coisa assim, aquele momento de fatalidade e tal, né? E assim foi, ele foi vencendo. Os médicos consideram que, assim, fora essa questão que teve do traumatismo, Carlos é muito forte. Apesar de ter marca-passo, apesar de ter não sei quanta coisa,
Ele é então, ele aguenta bem as coisas, se alimenta muito bem, faz exercício e tal. Então, os médicos consideravam que, pelo histórico dele, ele ia vencendo, porque a dificuldade realmente era muito grande, né? Então, para nós, foi o seguinte, na medida em que, naquele painel, né, quem já teve em UTI sabe, quem já esteve, pelo menos, acompanhando alguém, naquele painel que eles vão pondo as medicações, na medida que saía uma, saía outra, a gente começava a ter esperança. Agora, uma curiosidade é o seguinte, eu decidi que, primeira coisa, ninguém falar mal de médico, todo mundo só agradecer, porque é muito difícil, é um processo, né, que a gente não sabe. Então, claro, tem aquele enfermeiro, não é só médico e profissionais, tem aquele enfermeiro, aquela enfermeira que são maravilhosos, e tem aquele outro que não é tão maravilhoso, mas está cumprindo direitinho, está fazendo direitinho. Então, a primeira decisão é o seguinte: pare de falar mal dos profissionais de saúde. Vamos ser agradecidos. Segunda decisão: todo santo dia eu comprava uma caixa de bombons e levava para os profissionais de saúde da UTI. E falava com eles: eu sei que vocês estão cuidando muito deles, mas isso é um carinho da nossa parte pelo cuidado que vocês estão tendo com ele. Eu sempre achei o seguinte: isso faz a diferença, no olhar, na forma de tratar e tal. Então, do primeiro ao último dia, os profissionais comeram os bombons que a gente mandava. E alguns médicos chegaram a me falar: foi a única refeição que eu fiz hoje, porque, assim, quem trabalha na UTI, o trabalho é muito difícil, né? Isso, quando foi chegando lá, o 39º, o 40º dia, eles tiraram, né, a sedação e tal, para ele voltar. Então, vocês imaginam a alegria nossa no dia que ele abriu o olho, né? Abriu entreaberto, porque custou abrir mesmo, né? E o dia que abriu, o médico falou assim: hoje a gente vai colocá-lo sentado. Então, colocou numa cadeira assim, ele não aguentou 2 minutos naquela cadeira. A gente, muito curiosa, né? Porque todo mundo fala desse negócio de quase morte, o que teria passado na cabeça dele, o que ele teria visto, como é que teria sido essa experiência dele. Nada, não lembrava de nada, nem do sofrimento que ele teve. Então, para ele brinca que foi um spa, mas foi um spa mesmo, porque ele desapareceu, entendeu? É como se ele tivesse morrido num determinado dia, ressuscitado. Depois dos 40 dias, os médicos o colocaram um semi-intensivo, que era chamado de semi-intensivo respiratório. E aí, o que acontece? Com essa coisa, daquele entusiasmo, um enfermeiro, ele não aguentava, gente, não é mentira, ele não aguentava 2 minutos sentado. Estou falando em pé, não, sentado. Pois esse enfermeiro resolveu botar ele sentado e falar que era muito importante para ele e tal. Resolveu chamar um colega, um do lado do outro, levaram para o chuveiro para tomar banho, assim. Em vez daquele banho na cama, total. De noite, teve uma febre terrível e teve que voltar para o UTI. Então, ele passou, só que aí ele já foi para essa UTI nova.
E nessa UTI nova, a gente só tinha direito a visitar 1 hora por dia. Só que eu não sei como é que ele fez lá, ele ficou quase chorando, chamando os médicos e falando que ele não aguentava ficar sem mim. Então, ligaram lá para casa para eu ir para ficar com ele, porque eu não aguentava ficar sem. Tem muitas histórias que você me contava dos pacientes internados na UTI com os papos que corriam lá. Cara, mas eu não vou falar isso não, porque não acho que não cabe. Porque tem de tudo, né? Nesses lugares tem de tudo. Mas, enfim, ele passou mais 1 semana aí na UTI por causa desse problema. E aí, o seguinte, o hospital ele tem uma prática de, eu não sei se é compliance, não sei se é de ética médica muito forte, e eles sempre estão perguntando a gente como é que o paciente está sendo tratado. Tá? E aí eu fiquei na dúvida, porque eu mesma tinha falado com a família para a gente não reclamar, né? Mas esse dia eu achei que eu tinha que falar, porque foi um preço muito alto que ele teve que pagar, voltando 1 semana outra vez para a UTI, por causa de quer dizer, uma interpretação mal feita de um funcionário, né? Eu pedi desculpas à moça lá, que era da ética médica, e falei com ela que eu não gosto de reclamar, não gostava de reclamar, mas eu tinha que falar isso, porque isso não poderia ser feito com nenhum paciente, né? Bem, apesar de todo o sofrimento da UTI, quando ele saiu e foi para o quarto, né? Aí ele começou a voltar à consciência, ele estava ainda com a traqueostomia, ele teve entubado, traqueostomia, tudo que vocês podem imaginar. Só que a cabeça voltou a mil. E a coisa principal que ele fazia era mijar o relógio. Se falava que a medicação era 3 horas, se a pobre da enfermeira ou do enfermeiro chegasse 3h05, aquilo era um drama. Eu tinha uma vontade de tirar. Eu falei, meu Deus, por que botaram esse relógio aí no quarto, né? Só que eu não podia tirar, né? Porque ia dar pior, né? Ia dar ruim. Mas ele foi um paciente, assim, depois que voltou, bem difícil em relação a isso. Ele queria as coisas, ele não queria as coisas, e a gente, né, tem que exercer a santa paciência, porque vou te contar, era santa paciência mesmo. E os enfermeiros e médicos, a gente pedia desculpa, né? Porque reclamava de tudo, passou a reclamar de tudo. Ao mesmo tempo, já começou a trabalhar a cabeça com o trabalho. E falou tanto com os enfermeiros e enfermeiras, como com a nutricionista, que cuidou muito bem dele. Ele dizia o seguinte: eu quero estudar vocês, porque vocês fazem um trabalho belíssimo, vocês são muito importantes, e vocês ganham muito mal. E aí, o pior é que o pessoal já acreditava, né? Ele não tinha nem consciência direito do que estava falando, mas o pessoal todo acreditando que ele ia fazer um grande estudo lá no hospital sobre as condições de trabalho dos profissionais de saúde. Mas foi muito simpático, porque eles iam visitá-lo. O pessoal da UTI, todo
todo mundo da UTI foi visitá-lo, já no quarto já de recuperação. Quer dizer, ele era o paciente sênior da UTI, né? Ninguém ficou aquele tempo todo, a pessoa morria ou saía. E ele não, estava ali, 40 dias, e a gente conversando com ele, falando no ouvido e tal. Bem, e só assim, eu acho que eu contei para vocês a última vez, né? Era quem ficava com ele mais era eu, a minha filha que estava na Espanha, que veio, o genro, e a Cristiana, que é promotora, ela ficava um pouco, porque ela não pôde tirar tanta licença, porque era muito tempo para licença, né? E, então, a gente estava morto de cansaço, porque era muito pesado. Quer dizer, enquanto lá na UTI era a angústia da vida, aqui era aquela vida que queria voltar, mas que estava exigente, né? Então, ele fazia assim, porque quase não conseguia falar, estava com a traqueostomia, a gente tinha que vir e ouvir o que ele queria falar e tal. Então, primeiro, prometeu que ia estudar as condições de vida dos trabalhadores de lá. Segunda coisa, falou com o pessoal que ia fazer uma grande festa para eles, que na hora que saísse, ele ia fazer uma grande festa. E a festa era para 400 pessoas. E eu falava, Carlos, não pode ser melhor, não. Não dá para fazer uma festa, porque se fosse pensar a quantidade de enfermeiro, médico e pessoal que atendeu, possivelmente dessa tempo, e família. Você não vai convidar o médico, não vai convidar a mulher do médico, né? E aí, não, tem que ser uma festa para todo mundo. E aí, uma anedota disso é que a Cristiana, essa que é promotora, estava namorando um promotor, né? E aquele namoro ainda que você fica com vergonha do sogro, da sogra, né? E faz tudo. Pois ele pegou esse promotor para sentar perto dele, para escrever o nome de todo mundo. Eu tenho a impressão que a gente guardou isso. Todo mundo que queria na festa de 400 pessoas. Né? Total, só para falar da festa, quando ele ficou bom, nós fizemos a festa lá em casa para 40 pessoas, 10%. E aí, sim, a gente chamou os médicos, aquelas pessoas que foram mais próximas dele, porque realmente não dava, a gente teria que contratar um clube, e nem estávamos em condição financeira de contratar um clube para fazer uma festa para ele. Né? Mas, assim, ele foi um paciente que ele marcou os médicos, marcou as enfermeiras, por tudo, né? Até por essas coisas mesmo esquisitas. E eu acho que eu contei para vocês que um belo dia lá desses, que a gente não conseguia dormir, enfermeira entrando, tem duas anedotas disso. Entrava, saía e tal, eu cansada lá pelas 5 da manhã, ele já tinha acordado, ele bate a palminha dele e me chama. O que acontece? No dia anterior, eu falei com uma das filhas, não sei se família, com a Cristiane, falei, puxa, está demais, seu pai está me tratando muito mal. Ele, assim, ele achava, na cabeça dele, doida, né, que se eu não chamasse o enfermeiro, não trouxesse o remédio na hora que ele precisasse, é porque eu não estava dando atenção, né? Então, eu estava exausta, eu estava morta. Aí, uma das meninas foi lá e passou
escarapana nele e falou com ele que eu estava dando tudo, que eu estava dando a vida, que eu estava cansada e que ele tinha que entender isso. Eu não sei, falaram lá qualquer coisa com ele. Pois ele acordou às 5 horas, bateu lá a palma, me chamou do lado de lá, abriu o braço, me deu um abraço e falou comigo assim: que seria de você sem mim? Eu falei, poxa, Carlos, achei que fosse o contrário. Mas, total, ele foi melhorando, foi por 2 meses, acho que 2 meses e 10 dias, que ele ficou no hospital, os 40, contando com os 40 de UTI, e só que ele chegou em casa, ele não andava, ele não falava, ele só... Então, teve que ser um tratamento intensivo de fisioterapia, de fonoaudióloga, e aí entra a vontade de viver, né? Ele recuperou, assim... Nós pudemos celebrar o Natal, o aniversário dele, já com ele, não digo o perfeito, mas já em muito melhores condições.